aí, galera da plataforma Gonçalves Dias, beleza, pessoal? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Jimmy, professor de redação do curso voltado para o PAES, o EMA, tá? Curso que faz parte do projeto do governo do estado do Maranhão, em parceria com a Secretaria de Estado do Maranhão, que preparou esse cursinho maravilhoso, tá? Voltado para você que está fazendo o vestibular do Enem e também o vestibular do programa PAES, o EMA, tá? Trazendo sempre os melhores profissionais com uma equipe diferenciada, trabalhando os melhores componentes curriculares para vocês de acordo com a característica de cada banca, tá? A banca organizadora do Enem e a banca organizadora da UEMA, tá? Além das aulas, você bem sabe, tem todo o material em PDF para você, não deixa de acessar para você estudar no momento pós-aula, tá? Ter ali mais informações que vão além do vídeo, beleza? Na aula de hoje, eu te convido a fazer uma análise detalhada e bem criteriosa de um texto nota 10 da UEMA, tá? Texto esse que você pode observar que parte do tema a literatura de ficção como ferramenta para a compreensão da realidade. Será que a literatura de ficção é uma ferramenta ou pode ser uma ferramenta para a compreensão da realidade? E o que é bacana é que essa redação é de um aluno nosso, um aluno meu, né, que tirou nota 10. Ele ainda cursava a segunda série do ensino médio à época, tá? Em 2022 ele cursava a segunda série do ensino médio. No final do texto eu vou dar o nome, tem, óbvio, a referência, tá? Para você saber. Então você que está aqui com a gente na plataforma Gonçalves Dias, fique sabendo que mesmo ainda na primeira série do ensino médio, na segunda série, ou cursando o ano final, você pode sim tirar uma grande nota. Você é capaz, sim, acredite no seu sonho e a gente está aqui para te ajudar, beleza? Aqui a gente tem o título, a análise do título a gente faz por último, tá? Mas eu vou fazer a leitura com você. A literatura como um mecanismo de compreensão. Lembra que o tema era um tema pergunta sim. Está lá no teu primeiro material, 2023. A literatura como forma de compreensão da realidade. É possível que a literatura de ficção nos ajude na compreensão da realidade? Então aqui eu vou fazer uma análise bem pormenorizada de cada estrutura, tá bom? O aluno começou da seguinte forma: o livro Perto do Coração Selvagem. Parou bem aí. Primeiro ponto. Por que que o título do livro está entre aspas? É correto? É correto. Toda vez que você for utilizar um livro, você tem que colocar o título do livro com letras maiúsculas, assim como você pode observar o uso das aspas. Jimmy, e se for um filme? A mesma coisa, letras maiúsculas, aspas. Se for uma série, letras maiúsculas, aspas. Se for o título de uma música, idem, tá? Da mesma maneira. Detalhe, se você coloca o título de um livro, você precisa dizer quem é o autor. Tá? E o aluno faz isso também. O livro Perto do Coração Selvagem é da escritora brasileira Clarice Lispector. Essa parte da escritora brasileira Clarice Lispector funciona como um aposto. Então perceba que essa estrutura está entre vírgulas e você sabe que o aposto é um detalhe, é uma informação extra sobre o termo anterior. Né? Qual é o termo anterior? Perto do Coração Selvagem. Quem escreveu? A escritora brasileira Clarice Lispector, tá? Então, esse livro retrata, como em outros livros da época, a luta por direitos e questionamentos em relação às sociedades conservadoras, que desencadearam movimentos sociais na atualidade. Essa primeira estrutura é o repertoriamento que o aluno utilizou para fazer a contextualização. Ele não entra secamente no tema. Ele primeiro faz uma associação, tá? E ele fez por bem utilizar um dos livros sugeridos pela UEMA no ano, que foi Perto do Coração Selvagem. Jimmy, devo fazer isso? Se possível, faça, tá? Então, garanta a leitura dessas três obras, porque o tema vai sair de uma delas três. Isso é fato. Dando continuidade, nesse sentido, a literatura de ficção exerce para o entendimento da realidade
e contexto em que o leitor está inserido por apresentar, em um ambiente fictício, críticas acerca do real. Então perceba que a tese do aluno é que a literatura de ficção exerce para o entendimento da realidade de um texto que o leitor está inserido por apresentar em um ambiente fictício críticas acerca do real. Então ele faz essa conexão do literário, do ficcional com o real, porque mesmo na ficção, segundo o autor do texto, há uma crítica acerca do real. Há essa conexão. Então você percebe bem aí, você que está me assistindo nesse momento, que o livro não foi citado à toa, não foi citado de maneira aleatória, tem uma conexão. E ele fez isso muito bem. Assim, é importante a valorização da literatura na sociedade brasileira. Por que que ele finaliza assim, Jimmy? Porque ele utilizou uma obra literária. Então, ao utilizar uma obra literária, ele está falando de quê? De literatura. Ele está dizendo, no fim, que é importante a valorização da literatura na sociedade brasileira para que justamente as pessoas, além de lerem mais, possam observar o contexto que elas estão inseridas e possam fazer uma análise da realidade, compreendeu? Então, essa foi a introdução do texto, nota 10. Após a introdução, nós chegamos ao desenvolvimento 1, tá? Ele utiliza o componente coesivo a princípio, tá? Esse conector coesivo dá a ideia de início de argumentação, não é início do texto. O início do texto foi lá na introdução, tá? Ele utiliza a princípio para fazer uma introdução do desenvolvimento 1 do tópico frasal, tá? A princípio, cabe evidenciar a literatura como meio do autor relatar anseios e tecer críticas e pensamentos relacionados ao ambiente vivido. Como é que eu chamo essa estrutura bem aqui? A primeira estrutura do desenvolvimento, tópico frasal. Para que serve o tópico frasal, Jimmy? O tópico frasal serve para você apresentar o seu argumento. Então, é isso. Ele não é muito extenso, ele é claro e objetivo e você vai relacionar o seu argumento ao tema. Qual é o argumento dele? A literatura, ela serve para o autor relatar anseios e também tecer críticas e pensamentos, relacionados ao ambiente vivido. Então, ora, se eu estou tecendo críticas e estou pensando, fazendo relações com o ambiente vivido, é porque eu estou fazendo isso com a realidade. Você concorda comigo? Concorda, né? Beleza. Bem, após o tópico frasal, é interessante que você adicione um repertório sociocultural. Você vai perceber essa estrutura também no desenvolvimento 2. Eu já estou logo te adiantando, viu? No desenvolvimento 2, a gente também vai ter tópico frasal, é óbvio que um outro, e também um outro repertório. Então, o que ele utiliza no desenvolvimento 1 como repertório sociocultural? Ele vai beber na fonte da literatura novamente. Ora, se na introdução ele utilizou Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, aqui ele chama Machadão. Quem é Machadão, galera? Machado de Assis, tá? O cara por trás da Academia Brasileira de Letras. Para muitos, o maior escritor brasileiro de todos os tempos, tá? E aí, como é que ele usa Machado de Assis nesse texto? Vamos ver, acompanha aqui comigo. O escritor brasileiro Machado de Assis, em obras como Dom Casmurro e Quincas Borba, faz críticas e estabelece pensamentos sobre a sociedade da época, fazendo o leitor refletir e reconhecer essas questões. Vou voltar aqui. Informação importante. Ao trazer um autor, é interessante que você traga a função social e a origem. Eu vou repetir. Bem aí, tu estava desatento, brincou com o gatinho, não foi? Olha só, vem para cá. Ao trazer o nome de autor, é necessário que você diga a sua função social e a origem. Que raios é função social, Jim? É o que ele faz, ou o que ele fazia. O que Machado de Assis fazia? Escrevia. Então, escritor. Qual a origem dele? Brasileira. Então, eu vou chamar o quê? Escritor brasileiro.
Isso tem que estar no teu texto, tá bom? É a caracterização do autor. Já citei aqui, em outro vídeo, Zygmunt Bauman, sociólogo polonês. Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano. Machado de Assis, escritor brasileiro. Tranquilo? Então, olha só. Perceba que bem aqui, o autor do texto não menciona uma obra específica do Machado de Assis. Ao contrário, ele traz dois clássicos, né? Dom Casmurro e Quincas Borba. Poderia ter falado de Memórias Póstumas de Brás Cubas, será? Então, o que Machado de Assis fez nessas obras? Ele fez críticas, estabeleceu pensamentos sobre a sociedade da época, fazendo o leitor refletir e reconhecer essas questões. Eu não sei se você se lembra, eu me lembro muito bem, que no vídeo sobre como garantir uma perspectiva reflexiva, eu te disse assim mesmo, utilize palavras como refletir, reflexão, análise, debate, discutir. Foi ou não foi? Fala para mim. Fala para mim bem aqui, foi ou não foi? Beleza, olha só o autor do texto, o aluno nota 10, fazendo uso dessa dica. Olha só, fazendo o leitor refletir e reconhecer essas questões. Essas estruturas garantem uma perspectiva reflexiva que a UEMA tanto quer de você. Então, bem aí foi o repertório sociocultural. Jimmy, qual é a próxima estrutura? Análise, análise crítica. É bem aqui o período mais importante do texto, o terceiro período, ali do desenvolvimento. Por quê? Porque é bem aqui que o candidato vai argumentar. É aqui que ele garante o 10. Nessa perspectiva, a literatura exerce uma função de evidenciação e reflexão, na qual os indivíduos podem utilizá-la como mecanismo para compreender a realidade e contexto em que ele está inserido, haja vista as características empregadas pelos escritores nas obras. Vamos analisar esse período com carinho. Observe que ele utiliza a palavra reflexão, né? Então, a literatura exerce uma função, ela evidencia e também leva a refletir, né? E os indivíduos, as pessoas que fazem uso da literatura, os leitores, a utilizam como mecanismo para compreender a realidade. Aqui ele está só reafirmando a tese. Porque se você lembrar, lá na introdução ele disse, o posicionamento dele crítico foi esse, que a literatura exerce uma forma de compreensão da realidade, ela deve ser utilizada para isso. E aqui ele retoma a tese dele dentro da argumentação, tá? Isso é muito interessante mesmo. E mais, e contexto que ele está inserido, haja vista as características empregadas pelos escritores nas obras. Então, é por meio das características dos escritores que a gente consegue, por meio da literatura, observar e compreender a realidade. Jimmy, após tópico frasal, estratégia argumentativa ou repertório, análise crítica, o que está faltando? O desfecho ou encerramento. É um período tão importante quanto. Bem aqui ele vai encerrar o desenvolvimento 1 dele. Dessa maneira, olha esse elemento coesivo que traz o caráter de conclusão. Dessa maneira, a literatura de ficção é uma forma, assim, para o entendimento da realidade. Pronto, fechou. Desenvolvimento encerrado com sucesso, tá? Então, o que ele fez? Ele apresentou seu argumento no tópico frasal. Ele trouxe um repertório sociocultural, quando ele apresenta Machado de Assis e 2 obras. Ele fez uma boa análise crítica, utilizou bons modalizadores e apresentou um desfecho ou encerramento, beleza? Agora a gente vai para o desenvolvimento 2. Eu gostaria que você observasse que ele vai seguir a mesma estrutura, tá? Só que ele vai apresentar um novo argumento, ele vai apresentar um novo repertório sociocultural, com isso ele vai apresentar uma nova análise crítica. Vamos lá. Outro sim, vale ressaltar a criação e a disseminação de hábitos que desprivilegiam a leitura de ficções, tá? Então, aqui ele vai apresentar um outro ponto, tá? Aqui ele vai falar de desprivilegiar. O que é desprivilegiar? É não dar privilégios, é não dar ênfase, é não priorizar a literatura, tá bom? O que ele chama aqui de leitura de ficções, até porque o tema apresentava essa parte, né, de ficção, tinha essa palavra no tema, tá? A literatura de ficção, não era qualquer literatura, era literatura de ficção, beleza?
Apresentou o tópico frasal, ali o argumento dele. Agora a gente vai observar qual o repertório utilizado pelo autor para enriquecer o seu texto, né? Ele vai trazer Hannah Arendt, tá? Segundo a filósofa alemã Hannah Arendt, a massificação da sociedade forma indivíduos incapazes de julgar, aceitando assim soluções sem nenhum tipo de questionamento. Novamente, eu vou bater na mesma tecla. Eu vou citar um autor, uma autora, nome, né? Além do nome, função social e origem. Qual a função social aqui? Filósofo. Com a origem alemã. Galerinha, é o seguinte. Além disso, eu preciso te atentar para outra coisa. Na introdução, ele usou literatura. E no desenvolvimento 1, literatura. Autores diferentes, mas a mesma área de conhecimento. Aqui não. Aqui ele utilizou filosofia, alcançando o mínimo de 2 áreas do conhecimento. Então, esse é outro ponto importante. Não é só apresentar repertório, é apresentar repertório diversificado. Eu preciso que você apresente no mínimo 2 repertórios diversificados, diferentes, de áreas do conhecimento diferentes. Literatura e filosofia, literatura e história, sociologia e filosofia, sociologia e literatura. É preciso 2 diversificados e é preciso, no mínimo, um repertório. Na introdução, um no desenvolvimento 1 e o outro no desenvolvimento 2. Apenas na conclusão que isso não vai ser necessário. Beleza? Combinado? Terceiro período, tópico frasal, estratégia argumentativa. Agora a gente vai para análise. Terceiro período, sob esse viés, o hábito de não ler e desprestigiar a leitura se tornou algo banalizado, algo banal devido à massificação da sociedade, dificultando a literatura ficcional de exercer seu papel como mecanismo para o entendimento da realidade e, consequentemente, formando cidadãos alienados acerca de sua realidade. Show de bola essa análise, hein? Bons modalizadores, show de bola mesmo. Ele está dizendo o quê? Olha, o hábito de ler, hoje, ele não é priorizado, né? As pessoas não priorizam o hábito de ler devido à banalização, né, da massificação da sociedade brasileira. E aí isso faz com que a literatura tenha dificuldade de exercer seu papel. Qual é o papel que a literatura deve exercer? O papel de entendimento da realidade. E isso vai apresentar uma consequência. Se a literatura não consegue entrar e exercer o seu papel, eu vou ter uma lacuna. Essa lacuna é uma consequência. Que consequência é essa? A alienação de cidadãos acerca da sua realidade. Olha que grande sacada, não é? A literatura, a leitura é banalizada, não é privilegiada, existe um processo de massificação que impede a literatura de entrar e exercer seu papel, e eu vou ter como consequência o quê? Pessoas alienadas acerca da realidade que vive. Por quê? Porque ele já havia dito que a literatura contribui para isso. Observação, a palavra consequentemente sempre entre vírgulas, tá bom, pessoal? Sempre entre vírgulas. E aí a gente vai para o desfecho, ou vulgarmente chamado de encerramento. Desse modo, ocorre a dificultação da plena execução desse papel que é concebido as obras literárias ficcionais. Então, o papel dela não é exercido, né? Se ela não entra, ela não consegue exercer o seu papel. Qual é o papel? A promoção de cidadãos não alienados, ou seja, críticos e reflexivos, tá? A conclusão se inicia a partir do portanto. Portanto, a literatura de ficção exerce um papel fundamental em evidenciar a sociedade e o ambiente vivido, sendo base para a compreensão da realidade. Ele não falou nada de novo, ele não escreveu nenhuma novidade aqui, só fez as retomadas, como eu já te apresentei em vídeos anteriores. Sendo assim, deve ocorrer a plena valorização do hábito de leitura de obras literárias, para que esse papel da literatura seja exercido de forma concreta, tá? Último período, dessa forma, os indivíduos utilizarão a literatura como fonte para o entendimento da realidade. Então perceba, aluno, aluna da plataforma Gonçalves Dias, você que está aí me assistindo
né, com muita dedicação, que na conclusão o aluno apenas fez retomadas, e aí ele apresentou uma perspectiva positiva ali no último período. Qual foi a perspectiva positiva? Dessa forma, os indivíduos utilizaram a literatura como fonte para o entendimento da realidade, ou seja, ele reafirma a tese dele, beleza? Essa redação foi escrita pelo aluno Marco Túlio, tá? À época ele tinha 17 anos, foi o meu aluno em uma instituição aqui de São Luís, tá? Se Marco Túlio, com 17 anos, ainda na segunda série, conseguiu tirar nota 10, você que está me assistindo aí, também pode, você está no lugar certo, na plataforma certa, tá? E aí, gostou do texto do Marco Túlio? Né? Show de bola, não é mesmo? Galerinha, é isso aí, eu vou ficando por aqui, foi um prazerzaço ter a tua audiência, tá? Continua aqui na plataforma, acesse o nosso material em PDF, tranquilo? Bons estudos, até a próxima, forte abraço. Valeu, pessoal, tchau, tchau.